Oi, mãezinhas. Eu sou a Priscila, mãe de primeira viagem do Rael, que nasceu no dia 1º de novembro. Ele entrou em sofrimento fetal pelo fato de que foi induzido 36 horas o parto e não ocorreu o parto normal. Ele estava, quando eu fui fazer o exame do cardiotoco, o Rael estava com 182 de batimento cardíaco. E aí eu fui fazer uma cesariana de urgência no dia 1º, no qual ele engoliu água de parto, ele entrou em sofrimento fetal agudo grave, ficou 4 dias na UTI, né? Tirou água do estômago e tomou medicação, ficou na incubadora. Ele não nasceu prematuro, viu? Porém, nasceu com 2,9 kg, né? Saiu do hospital com 2,725 kg. E no qual ele já teve cólica no hospital, onde as médicas ficou com ele da meia-noite, mais ou menos, até 7 horas da manhã, andando no corredor, tentando acalmar essa cólica. Com o tempo, o Rael foi tendo episódios de refluxo, no qual ele jogava o leite pela boca, pelo nariz, em grandes quantidades, entendeu? Levei ele na médica, a médica receitou bromoprida, de 8 em 8 horas, não houve melhora. Troquei a mamadeira, coloquei a Avente, anticólica, aí dava só pouco, 125 ml, fazia o leite fraco para não ficar muito forte. Ele mamava o peito, só que depois que ele tinha a digestão do leite da fórmula. Ele não se deu com Aptamil, com NAN, não se deu com outros leites de outras marcas. Aí o médico foi mandando trocar. Nisso foi horrores de dinheiro, gente, sério, foi dinheiro mesmo. Teve lata que o médico passou para ele que custou R$ 90 cada uma. Nessa brincadeira, ele não se dava com uma lata, trocava por outra. Eu perdi a outra, eu tentava doar, ninguém queria. E nisso foi se gastando dinheiro. Medicações, N semiticona, como Lufital, um outro lá, Milicon, semeticona comum, vários outros, tudo semeticona, mas cada um de uma marca, para ver se ele soltava pum, porque às vezes a cólica é por acúmulo de gases, por ingestão de ar na hora da mamada no seio, não pode, tem que ter uma posição certa, barriguinha com barriguinha, ele tem que estar elevado, né? Então você também tem que corrigir as mamadas, né? Você que tem filho com refluxo. E se ele é alimentado único exclusivamente do peito, tem que corrigir as mamadas. Talvez até você bombear, né? E colocar na chuquinha para saber o quanto ele está ingerindo de leite, como tem que ter aquela pausa, né? Porque senão, se é oculto, piorou, né? Porque tem o refluxo oculto. Nisso a médica passou para ele Aptamil Active, só que ele é para quem tem o intestino preso, né? O meu filho não tinha intestino preso. Eu expliquei para a médica, né? Então seria o Aptamil Ar, que é para quem tem refluxo. Só que quando você dá ele puro, no caso do meu filho, não para outras crianças, é válido para ele, que ele é único, né? Então ele teve que ser manipulado dessa forma, para 125 ml, né? Cada 30 ml, uma colherzinha daquela de medida. Foi 2 colherzinhas de ninho fases 1
que foi a última tentativa da pediatra dele se dar com algum leite, e ele se deu, né? No caso, o Rael, né? Outras crianças talvez não se dê. E 2 da fórmula para anti-refluxo, né? No caso também, eu indico a mamadeira. Como tá essa pandemia, as lojas que vendem a mamadeira anti-refluxo não está abrindo e também não tem nenhum cartazinho lá que esteja entregando pelo WhatsApp, delivery, né? Então, eu aconselho a mamadeira também, porque ela tem um sistema que manda leite devagar, do jeito que a criança precisa, que entre devagar no estômago, né? Porque senão volta aquele leite, dá aquela azia gástrica, né? No qual o Rael foi receitado com o Label para isso, só que no caso ele ficava um pouquinho pior, né? Então, que complicou mais ainda, né? E teve episódios do Rael colocar pelo nariz e ficar lá dentro. Eu tive que sugar as narinas dele com a minha boca, lavar as narinas dele com soro fisiológico para ele respirar melhor. Tive que também fazer nebulização. E agora eu tô juntando dinheiro para comprar o umidificador de ar, porque quem tem refluxo, às vezes, se a narina fica muito seca, né? Isso é para qualquer coisa, né? Se fica muito seca assim, é ruim. No caso do Rael foi assim, porque começou a dar problema no pulmão dele. Ele tomou azitromicina 5 dias para tirar o catarro, não sei o que aconteceu. Esse catarro saía com leite, entendeu? E aí a médica passou o exame para ver se ele era intolerante à lactose, né? A enzima, né? Lactose, né? Lactase. Não sei quando que vai estar disponível para fazer. No caso, aqui o pronto-socorro não faz, só faz aonde é médicos residentes para fazer. Então, o que o médico me aconselhou? Para mim ir falar com uma médica que seja camarada, para poder interná-lo, para estar fazendo esses exames gratuitamente e investigar o que o Rael tem. Eu comprei o Colicalme, também dei o Colikids, que ele não é para cólica, né? Ele é lactobacillus, ele é para formação da flora intestinal da criança, por amadurecimento, né, da flora intestinal. Já o Colicalme já é para cólica, gases, né? E isso mesmo, né, para tratar isso. Aí ele tá tomando desde ontem, né, no caso. E aí eu tô dando para ele para ver se dá uma melhorada em relação a gases. E em relação ao refluxo, ele vai ter que fazer eu não sei como se chama, acho que é ultrassom do abdômen completo, né? Que tem que, para saber qual a causa desse refluxo aí, né? Não sei como é que é, gente, eu não entendo, não sou médica, mas foi passado esse exame para ele. E o Aptamil-Ar, que é para refluxo mesmo, é uma fórmula específica para refluxo, eu vou começar a dar agora essa semana, entendeu? E venho falar para vocês como que foi, se surtiu efeito, se não surtiu, se deu certo, entendeu? E é difícil, gente, eu vou falar a verdade para vocês, exige 24 horas de cuidado. Quando você tem um dia de paz, assim, sabe, com a criança feliz, com a criança mamando direitinho, arrotando, você ficando meia hora, 40 minutos, às vezes chega a 1 hora você ficar com a criança em pé, no seu colo, para poder fazer a digestão, né, da mamadeira ou do teu leite mesmo, principalmente se você produz bastante leite, entendeu? E eu também aprendi uma coisa, gente, faça horários para dar a mamadeira, porque se você não coloca horários, vai dar azia, vai dar o refluxo,
esse estômago vai ficar vazio, vai produzir mais suco gástrico, não sei o que acontece isso. Aí começa a sair bolinha, ele começa a ter espasmos, se jogar para trás, com dor. Isso nada mais é que o refluxo dele, né? No caso dele, não posso dizer por outras crianças, que às vezes outros bebês têm isso, mas não é refluxo, pode ser outra coisa. Isso tem que ser investigado com o pediatra, com o médico, entendeu? Eu não sou médica. E a fórmula também tem que ser passada pela pediatra, né? Então, cada mãe tem que fazer de uma forma. Nada que é válido para o meu filho pode ser válido para o seu, né? Então tem que ser direitinho, né, gente? Porque estamos tratando de bebês, de crianças, né? Adulto pode ser tratado de outra forma, mas bebê tem a imunidade mais baixa, são mais sensíveis a medicações, a um monte de coisa, né? E me falaram também, gente, que tem coputura, sei lá qual é o nome, para isso, né? Mas eu não sei, né? O meu poder aquisitivo é pouco para procurar essas coisas, mas para quem tem condições, para quem o plano de saúde cobre, eu aconselharia procurar, porque também pode ajudar muito a criança, né? E eu faço massagem, eu crio uma rotina de banho antes dele dormir, né? Tudo isso para ele ter na mente dele que aquele horário ele vai dormir, aquele horário ele vai mamar, mesmo ele estando com dor, eu crio uma rotina para ele, a rotina das mamadas, a rotina da troca, ele não fica de jeito maneira com xixi, com cocô. Eu procuro sempre dar as mamadeiras para ele, a fralda já tá limpa. Por quê? Porque não pode, gente, trocar a criança que tem refluxo em seguida depois que ela mama. É suicídio fazer isso, porque você vai dobrar o abdômen daquela criança. E de maneira nenhuma, mãezinha, eu aprendi da pior forma. Nunca coloque a criança na cama sem nenhum travesseiro, porque aquele leite ele vai voltar, ele vai vir aqui assim, ó, ele vai voltar. E quando volta, pode dar azia. Essa criança vai ficar o dia inteiro choroso, o dia inteiro, com talvez com cólica, talvez com suco gástrico, com azia. E é ruim, é ruim. Se é ruim para nós, imagina para uma criança, né? E aí eu aconselho vocês a procurar o pediatra e explicar o que está acontecendo. Se um pediatra não ajudar você, o que você faz? Você procura um outro, espera a troca de plantão e procura, porque, gente, é sério, acho que eu passei por uns 7 pediatras. Acho que uns 7. E aí foi que a última que eu passei me ajudou porque pelo cansaço, porque ela me viu lá a semana inteira, porque eu via o meu filho se contorcendo, eu via o meu filho sem dormir, eu tava ficando louca porque eu tive depressão pós-parto, então eu não conseguia dormir de jeito nenhum, não pelo meu sono, gente, mas eu falo pelo meu filho, né, porque ele não conseguia dormir. E se ele não consegue descansar, eu também não. E ele depende de mim, então também tenho que descansar, né? A gente fala muito da criança, mas tem a mãe ali por trás daquela criança, né? Então, se vocês vê bem, a mãe que tem filho com cólica, com refluxo, sofre, gente, sofre demais, principalmente se ela não tem ajuda de alguém para ficar com aquela criança, para cuidar. E assim mesmo você não tem paz na sua cabeça para deixar com alguém, que você fica com medo daquela criança sufocar, de acontecer alguma coisa, daquela pessoa dar mamadeira de uma forma errada, não colocar para rotar, não ter paciência de deixar no colo para fazer a digestão e, consequentemente, colocar no carrinho, colocar baixo a cabeça, aquilo ali, sufocar o teu filho, e aí? E tu tá lá dormindo. Como fica a tua cabeça, entendeu? É difícil, não é fácil. Tem vezes que você olha para o céu e fala assim, meu Deus, para que eu fui ter filho? Não é possível. Você perde a paciência, perde, não adianta falar que não. Você pode ter a paciência de Jó, mas não adianta. Você perde a paciência sim. Então, aconselho as mães procurar orientação sim, médica. Se
um não é ajudar. Se você tem aquela pulga atrás da orelha, mãe, vai atrás, porque nós mães temos sexto sentido. Se você vê que o seu filho não tá bem, que você tem alguma coisa diferente, bate na mesma tecla. Se for possível bater 1000 vezes, bata 1000 vezes, porque foi assim que eu ajudei o meu filho, porque eles não estavam me levando a sério. Quando tu chega na sala do médico, tu fala que é mãe de primeira viagem, pronto. Alguns já falam assim, paracetamol, como se paracetamol fosse resolver, entendeu? Não estou diminuindo nenhum profissional, estou apenas dizendo que tem essas exceções de profissionais, né? Nem todos são iguais. Tem que nem teve um que, nossa, maravilhoso. Ele me atendeu o último que eu fui de madrugada, que ele estava com 38,9 de febre, chegou a 39, que eu dei banho nele de morno para gelado e começou a vomitar muito, ter muito refluxo. Ele falou para mim, mãezinha, você não está errada. Eu não sou residente, eu não posso internar ele. Mas você tem que ir no pronto-socorro que tenha residente, que você possa conversar para internar ele, para estar fazendo esse exame, pesquisar a fundo o que está acontecendo, porque ele vai fazer 6 meses, não é normal ele estar assim. O médico olhou para minha cara e foi sincero comigo, então eu agradeço a profissionais como ele, entendeu? Que não só ama a profissão de pediatria, mas ama pessoas, seres humanos, entendeu? Porque atrás daquele bebê existe uma mãe, existe um pai que vai trabalhar cedo, que precisa descansar, que precisa dormir. E talvez tem gente que tem casa grande, o pai dorme lá no quarto do fundão, e aquela pessoa que mora num cômodo, como que faz? E aquela mãe que precisa trabalhar, e aquela mãe que precisa estar deixando o filho com alguém e tendo esse problema. Gente, qual é a mãe que vai conseguir trabalhar com a cabeça tranquila, sabendo que a criança está sob o cuidado de outra pessoa e ele tem refluxo, ele tem cólica, dores, chora por aquilo? Se você que é mãe perde a paciência, imagine quem não é. Não tem como, gente. Não tem. Não vem me dizer que, ai, porque você tá falando demais. Não, não tô. Quem é mãe sabe. Quem trabalha sabe. Quem é dona do lar, que acorda, quer limpar a sua casa, quer fazer comida, quer deixar o seu lar em ordem, quer dar o melhor pro seu filho, sabe que a gente precisa de tempo. Ah, filho não dá tempo. Dá sim, gente, dá. A criança dorme, a criança assiste desenho, você coloca na frente da televisão, você prende ela no cinto de segurança lá, você coloca ela no brinquedinho, na cadeirinha. A criança dá aquele tempinho de meia hora até ele achar que aquilo ali já não agrada mais ele. Aquela meia hora você lava um banheiro, você faz um arroz, você lava uma louça. E quem tem esse problema, às vezes você não tem 1 minuto, nem para ir no banheiro. Gente, eu já cheguei ao ponto de fazer o número 2 com meu filho no colo. De eu levantar e não saber nem como que eu ia me limpar. Porque eu não tinha ninguém dentro de casa para me ajudar para segurar ele. Eu não tinha berço, o carrinho não segurava ele, porque o carrinho era usado, eu ainda não tinha comprado um novo. E aí eu falei assim, ai meu Deus, o que eu faço? Sabe o que eu fiz? Peguei as 3 toalhas que tinha, joguei no chão, coloquei ele deitadinho e me limpei, lavei a mão e peguei ele. Desespero, gente, total. Então, eu espero que eu tenha ajudado com algumas coisas do que eu falei, da minha experiência, que essa mãe que está me assistindo possa sim ter força. Mãe, força, vai passar. Eu sei que essa é a pior frase de se ouvir, porque eu ouço desde quando meu filho saiu do hospital, que ele começou com a primeira crise no hospital e depois, deixa eu ver, no mesmo dia que ele chegou em casa, quando foi 1 hora da manhã, deu a segunda crise. E aí eu perdida sem saber o que fazer. Então eu espero que ajude, porque, gente, eu queria ter alguém para dizer para mim assim, nesse botãozinho aqui você faz assim, resolve. E não é assim. A gente precisa de ajuda, se ajudar, menos crítica, menos pessoas julgando a gente só porque a gente teve o primeiro filho, a gente não é mãe do quinto, do sexto, do sétimo.
nada contra, porque na minha família tem. Minha avó mesmo teve 9, entendeu? Então, não é porque a gente não tem vários filhos que a gente não vá ter a mesma preocupação com o primeiro, né? Eu posso amanhã ou depois ter o segundo, o terceiro, o quarto, mas eu vou ter a mesma preocupação que eu tenho com o primeiro que eu tenho agora, entendeu? Dê mais credibilidade à mãe de primeira viagem, tá? Nós não somos a louca não, tá? A neurótica não. A gente se preocupa porque é filho, somos mães. Temos amor, temos cuidado, zelo, entendeu? E abençoada é a mãe que tem zelo pelos seus filhos, né? Um beijão, espero ter ajudado com alguma coisa, com uma palavra que seja, tá bom? E força, nós fazemos a nossa força.